Olá, bom dia, aqui é a Raquel e a surpresa da manhã de hoje fica em 1 Samuel 2, de 12 e 17 e diz assim: Eram, pois, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não se importavam com o Senhor. Era, pois, muito grande o pecado desses moços perante o Senhor, porquanto eles desprezavam a oferta do Senhor. Eli era sacerdote e juiz. Naquela época, Deus não falava diretamente com as pessoas. Ele usava o sacerdote para ensinar os preceitos de Deus e o juiz para julgar as causas de acordo com a vontade de Deus. Porém, seus filhos, sacerdotes por linhagem, não seguiram o exemplo do pai. Em vez disso, seguiram fazendo como queriam, sem se importar com o que Deus queria. Os filhos de Eli nos ensinam, em primeiro lugar, que filho de peixe não é peixinho. Existem muitas pessoas que ainda acreditam que porque seus pais são crentes, eles automaticamente são. Porque seus pais os fazem frequentar a igreja, já é suficiente. Se enganam que podem viver a vida como querem e estão salvos porque seus pais são convertidos. A realidade é tão oposta que os filhos de Eli foram criados por Eli da mesma forma que Samuel. Daí já vemos uma grande diferença, né? O relacionamento com Deus é individual, assim como a salvação. Podemos ser alcançados pelo exemplo dos nossos pais, mas não somos salvos pelo exemplo. Por outro lado, também não podemos culpar nossos pais pelas nossas péssimas decisões. Os filhos de Eli não se importavam com Deus e desprezavam as ofertas de Deus. Não importava o exemplo que seu pai lhe dava, ou quanto o povo considerava um representante sério de Deus. Para eles, nada daquilo fazia sentido, e a única coisa que eles acumulavam naquele lugar era pecado em cima de pecado contra Deus, sem o menor temor da sua mão sobre eles. Eli, por outro lado, nos ensina que podemos ser muito bons em algumas coisas e péssimo em outras. Eli era um sacerdote e juiz sério e responsável, mas omisso no que diz respeito a seus filhos. No decorrer dos capítulos, você verá que Deus deu a oportunidade para ele enxergar o que seus filhos faziam e como lidavam com Deus, e ele escolheu se omitir. Ele até chamou a atenção deles, mas se beneficiava do que eles faziam e, por isso, não tomava uma atitude firme. Essa omissão os levou à morte, deles e do próprio Eli. Essa história nos ensina o quão grave é desprezar as coisas de Deus. Quão pesado se torna não se importar com o que Deus pensa ou quer. Quão perigoso é achar que porque nossos pais são crentes, servem e se dedicam, isso já basta para nós. E também nos ensina a não nos omitirmos no que diz respeito a ensinar nossos filhos o poder, a soberania e a autoridade de Deus sobre nós, e como devemos nos esforçar para levar nossos filhos a viverem suas próprias experiências com Deus. A não temer discipliná-los na palavra, porque quem disciplina, de fato ama. Não se deixe levar pela idade. Deus chamou Samuel quando ele ainda era criança. Pelo contrário, quanto mais cedo nossos filhos encontrarem com Cristo, menos cicatrizes deste mundo e do pecado eles terão. Não passe a mão na cabeça de seus filhos se estão caminhando por um rumo que os leva para longe de Deus. Deus é o relacionamento mais importante que eles devem cultivar em suas vidas, antes de qualquer coisa e conquista. Porque somente em Deus eles encontrarão vida abundante e vida eterna. E não se engane que porque seus pais são crentes ou porque você frequenta a igreja, você também é. Deus busca relacionamentos sinceros, íntimos e particulares conosco, no secreto do nosso quarto. Ele nos chama pelo nome. Não se engane mais, não se omita mais. É com o que Deus pensa que devemos nos importar e nada que vem dele devemos desprezar. Deus te abençoe. Permaneça firme nos caminhos do Senhor. E hoje eu queria fazer uma coisa diferente. Se você puder, curte o canal, compartilhe essa palavra e vamos alcançar mais vidas com o Evangelho de Jesus juntos. Muito obrigada.